Fala galera, vamos a mais um vídeo aqui sobre o uso de pneu de carro em moto, certo? Aos meus alunos, que isso não interessa tanto a vocês, vamos conversar sobre conhecimento empírico e conhecimento científico. Será que um exclui o outro? Será que um complementa o outro? Será que um vem do outro? Vamos ver. A primeira coisa que eu queria mostrar a vocês aqui é isso, tá? Vamos usar isso aqui, essa tábua, para simular o solo, certo? Observe aqui o solo, a área de contato, tá? Ó. Você tá vendo que o pneu, ele não toca totalmente o solo, certo? Ó, isso porque ele é calibrado em 40 libras, tá? Então na situação de curva, que é o solo, olha a quantidade que tá pegando, certo? Praticamente esse gomo inteiro. Ó. Isso sem desconsiderando ainda o meu peso, o peso do garoto, tá? Então, ó, observe que ele faz, que ele é contínuo, certo? Ainda que você diga, ah, mas ele levanta uma parte muito grande, essa parte aqui fica fora do solo. É verdade, mas na moto isso também acontece, certo? Então também acontece assim, né, de não ter algo pegando no solo. O que vai ser determinante é isso aqui, ó, certo? Então a gente tem por volta aqui mais de um dedo, quase 2 dedos. Posso depois colocar nos comentários aí quantos milímetros tocando o solo, certo? Então é mentiroso aquele vídeo que fala sobre, que mostra, né, que pega pneus não instalados, né, e coloca ali os milímetros que tocam o solo, certo? Essa aqui é a verdade, tá bom? Então, ó, novamente observe que a curva ela sai bem fluida mesmo, ó. Então, pessoal, quando se fala em pneu de carro, né, em moto custom, aliás, quando fala em pneu de carro em moto, é uma discussão muito genérica, não é? E parece até que toda moto é igual, todo pneu é igual, e a gente tem que primeiro se perguntar que moto e que pneu, certo? Então a gente tá falando aqui de uma moto custom, tá? Que não tem um ângulo de curva muito elevado, no máximo 30 graus aqui já tá raspando a pedaleira, né? Então não é uma moto esportiva. Outra coisa também é que o pneu, né, a calibragem não é a calibragem de 30 PSI de carro, e aí o recomendado vai ser de 38 a 40, certo? Para ela ficar bem abaulado. E outra dimensão importante é a largura do aro de moto, certo? O fato dele ser mais estreito, ele puxa o pneu, certo? Então se o pneu é assim, ele puxa para poder ficar dentro do aro, o que também deixa o pneu mais abaulado. Então recentemente não, mas frequentemente, aliás, circula uma imagenzinha com foto de pneu de carro, né? O cara fez ali uma escala em milímetros e estipulou quanto de moto tocava no carro, quanto de moto tocava o asfalto, quanto de carro tocava o asfalto, e aquilo não é verdadeiro porque os pneus não estão instalados, certo? Então fica muito longe da realidade. E aí você diz, ah, mas se fosse bom mesmo, os engenheiros indicavam. Gente, o engenheiro, além do comprometimento com a ciência, ele tem um comprometimento primeiramente com quem paga o salário dele, com a indústria, certo?
Então, naturalmente, eles não vão dizer, ah, deixa de comprar um pneu de 800 para comprar um de 200. Eles não vão dizer isso, certo? Quem paga o salário deles é a indústria, tá? Então, você pode perguntar, Léo, não tem defeito nenhum? Tem sim, tá? Eu já rodo aqui, já tem mais de 10 mil quilômetros, tem por volta aí de um ano que eu uso esse pneu. Então, eu vou saber o que eu tô falando, certo? Já peguei todo tipo de piso, todo tipo de clima e sei do que eu tô falando, tá? Aqui não é bate-papozinho de Facebook não, tá bom? Diferentemente do pneu de moto, que é bem mais abaulado, certo? Quando você tem como é que eu posso dizer? Na estrada, né? Um desnível na estrada, a moto tende a jogar a traseira. Como assim? Porque ela não vai ficar em cima do desnível, certo? Então ou ela fica embaixo ou ela fica em cima. Se você andar aqui, ela vai jogar a traseira para um lado ou então para cima, certo? Então às vezes você tem, né, aquela emenda no asfalto que faz assim em cima. Se você andar aqui, ela vai jogar a traseira para um lado ou então para cima, certo? Então às vezes você tem, né, aquela emenda no asfalto que faz assim, certo? Não é emenda, mas tipo assim, um lado de asfalto novo, um lado de asfalto ruim, né? E aí você tem um piso assim e aí depois faz assim, ou então no acostamento também, e ela vai jogar a traseira para um lado ou para o outro. Ah, Léo, isso é perigoso? Isso vai me derrubar? Bicho, provavelmente não, certo? Provavelmente não. Nunca me derrubou e tal, então é uma coisa da moto, de motociclista, certo? Se você passa por um buraco e a moto balança ali, mesmo você com pneu de carro, isso vai te derrubar? Não, você tem um controle da moto, certo? O relato mais extremo que eu já ouvi disso foi: o cara tava numa viagem, né? E numa determinada curva aí, a curva ela não era assim, né, como normalmente é. Então a curva ela ia um pouco para fora assim. E aí nisso o cara foi fazendo a curva, né? E como o piso, ao invés de ser para dentro da curva, ele era meio para fora da curva, isso foi dificultou um pouco a curva do cara, né? Porque a moto ela tenta corrigir ali de acordo com o asfalto, já que ela apresenta essa estabilidade maior, essa área de contato maior. Ah, Léo, o cara caiu, o cara morreu? Não, você não vai fazer uma curva dessa a 150 por hora, entendeu? Então você vai ali com cuidado, com cautela, e em viagem mesmo, né? Você não pode estar fazendo curva assim, sem conhecer a estrada. Talvez até com pneu de moto mesmo, o cara alguém tivesse um pouco de dificuldade, né? Então é isso, pessoal. Esse é o único aspecto que pode ser considerado defeito do uso de pneu de moto em carro, tá? Lembrando que eu tenho autoridade para falar sobre isso em razão do uso que eu faço, certo? Não sou engenheiro, mas fiz o uso. E é aquilo que eu falei para vocês sobre conhecimento empírico e conhecimento científico, certo? O conhecimento empírico é o conhecimento da prática, certo? E o conhecimento científico, ele existe para que você não precise praticar também, né, certas coisas, para que você na ciência descubra antes mesmo da prática, para saber se vai dar certo ou não. Ou seja, eu ter feito esse uso poderia ter me ocasionado uma queda, certo? Mas não ocasionou. Então na prática eu descobri que é possível fazer esse uso, certo? Isso fazendo uma discussão bem superficial, né, do que é conhecimento empírico e conhecimento científico, tá? Naturalmente um não exclui o outro, mas eles se complementam e um parte do pressuposto do outro, certo? Então se você observar, geralmente você não encontra engenheiros dizendo assim, nunca use o pneu de carro. Não é isso, certo? Pelo contrário, se você for observar isso mesmo, cara, você vê que carros, né, acima com aro acima de 15, aro 15, aro 16, aro 17, geralmente eles vêm com step ridículo,
com um pneu bem fininho, um pneu bem pequeno. E aí eu vou perguntar a vocês, né? Foi um engenheiro que disse isso. E você está em viagem, é seguro você no Honda Civic, por exemplo, com roda 16, 17, colocar um pneuzinho bem fininho, de espessura bem diferente dos demais, para seguir por, sei lá, 100 km, por exemplo, até chegar ao próximo posto? Será que é seguro? E aí eu digo, foi o engenheiro que inventou isso, não é verdade? Então, o que eu digo a vocês é que o engenheiro, na verdade, ele está muito mais preocupado muito mais comprometido, aliás, com a indústria do que com qualquer outra coisa. Naturalmente, ele não vai fazer nada também que coloque em risco a vida do usuário, mas também, em primeiro lugar, está a indústria, com certeza, tá? Se não fosse isso, não teriam tantos recalques, tá beleza? Valeu, galera!